Bom dia, turma! Vamos para a última aula dessa semana, né? Estamos na Semana Santa, na quinta-feira, tá? Essa última aula da semana vai ser do módulo 6 da frente 3, está na página 97. Cálculo estequiométrico. Chegamos, né, na parte mais importante em matéria de Enem dessa frente 3. Das matérias, dessa parte de cálculos. A matéria mais importante é a cálculo estequiométrico, viu? Que cai em todos os vestibulares, no Enem. Então, a gente tem que saber muito. Então, para que a gente estudou aquelas relações? Para justamente saber fazer um cálculo estequiométrico, tá? Então, qual que é a definição de cálculo estequiométrico? Através do cálculo estequiométrico, por que os vestibulares nem cobram tanto da gente? Porque se a gente tem uma reação química, eu consigo prever, né, quanto que eu vou produzir. Eu ponho quantidades determinadas de reagentes ali. Então, eu vou colocar 1 grama de tal reagente, 2 gramas, e eu sei quanto que eu vou obter no produto, tá? Então, por isso que é extremamente importante, porque é muito usado, indústrias que fabricam vários produtos desses que a gente consome, tá? Eles fabricam como? Como que eles acham? Através dos cálculos estequiométricos. Então, se tem reação química ali para produzir, grande parte, então ali teve cálculo estequiométrico. Teve alguém que teve que fazer, né? Olhar a reação e falar assim, nós vamos ter que colocar tanto para obter tanto, tá? Então, vamos lá. Então, esses cálculos estequiométricos, é muito importante falar, né, que ele vem baseado nas leis ponderais, nas leis de Lavoisier, né? Só para a gente dar uma lembradinha de Lavoisier, é aquele cientista que, né, provou que num sistema fechado, a mesma massa que entra nos reagentes vai ser igual à massa dos produtos, tá? Ele fala, né, já baseando, né, lá na ideia de Dalton, é que os elementos, eles não se destroem, tá? Eles se transformam, eles numa reação que eles rearranjam e formam novas substâncias, mas os átomos continuam todos ali, tá? Então, Lavoisier já vem baseado lá na ideia de Dalton, de que a matéria tinha os elementos menores, que eram os átomos, e esses átomos, eles eram, nas reações químicas, rearranjáveis, desligavam de um e se ligavam em outro, formavam uma nova substância, tá? Então, os cálculos estequiométricos é muito baseado nas leis ponderais, nas leis da mata, conservação da mata de Lavoisier, e nas leis de Proust, em que determinados reagentes, eles sempre se combinam em proporções constantes. Então, por isso que dá pra gente fazer, de acordo com os coeficientes, os cálculos. Eu faço balanceamento, cálculo dá para eu jogar naqueles coeficientes, jogar e achar os cálculos que eu quero, tá? Então, vamos lá. O importante para os cálculos estequiométricos, os coeficientes de uma reação. O que são os coeficientes? São aqueles números que vêm antes das moléculas, tá? Para que servem aqueles números? Porque eu tenho que balancear. Lembra que a gente balanceia os reagentes com os produtos? O mesmo número de átomos dos reagentes tem que ser os mesmos números de átomos dos produtos, tá? Então, não é o mesmo número de moléculas, são átomos. Tanto é que eu pego átomo por átomo, olho o reagente, produto, faço somatório e ver se está tudo certinho. Então, os coeficientes são importantíssimos. E o que eles representam? Qual daquelas 4 relações lá? Mol, massa, partículas 6,10 a 23 ou volume molar da CNTP 22,4. O mol, esse coeficiente representa um mol, né? Representa a quantidade de matéria. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2H2, quer dizer que eu tenho 2 mols. Aqui eu tenho 1, né? O2, 1 mol. E eu tenho 2 formando lá. Eu tenho, ó, essa reação dá pra ver. Se eu pegar 2 mols de H2, reage com 1 mol de O2, formando 2 mols de H2O, tá? Então, lá, só lembrar, 1 mol equivale à massa molar, que equivale a 6,10 a 23, que tem também o volume molar, né? Que é 22,4 nas CNTP, tá? Então, quais são as grandezas que podem ser expressas? Que o exercício vai me perguntar. Massa, então se me falar,
se eu colocar tantas massas desse composto para formar o medicamento tal, quanto que eu vou obter? Então, massa. Então, por isso que eu tenho que ter muito em mente, por isso que a gente estudou até o módulo 5, só ficamos falando dessas grandezas molares, vamos falando dessas relações molares, né? Então, o que a gente vai... Então, toda vez que a gente falar de massa, quem que eu vou lembrar? Então, na primeira regra da regra de 3, vai ser a massa molar do composto, tá? Onde que eu acho a massa molar? Na tabela. Enem não me fornece, então eles vão me dar lá, ou vão me dar, normalmente no Enem, se for um composto grande, tem bastante elementos, eles vão me dar já a massa sem eu precisar de estar somando. Porque como no Enem o meu tempo é mais, né, é um tempo menor, e as questões tem um grande, o enunciado é bem volumoso, tem bastante coisa no enunciado, então normalmente no Enem eles já me dão composto, a massa total, a massa molar total do composto. Se eles me perguntarem de volume na CNTP, quem que eu vou usar como padrão? 22,4 litros. Tá? Então tem que ter isso em mente. Mas se me perguntar, falando de gramas, eu vou pegar. A primeira coisa é a massa molar do composto. Se me falar do volume dos gases CNTP, 22,4 litros, né? Ou se me falar em volume, igual eu falei pra vocês naquela informação, né? Foi até bom ter colocado isso aqui, ó. Se me falar em volume, não falar substância gasosa, não falar CNTP, você vê que aquela substância que está falando é um líquido, então aquele volume, normalmente, o exercício vai me dar a densidade daquele líquido, eu vou transformar aquele volume em gramas, aí eu pego na massa molecular, né, daquele composto e faço a regrinha de 3. Se me falar em quantidade de matéria, lembra que agora é sinônimo de mol? Então, eu já sei que é um mol. Então, vou olhar quem? Os coeficientes da reação, né? E se me falar em número de partículas, aquelas entidades que a gente fala, partículas, átomos, íons, nêutrons, elétrons, vai ser a constante de Avogadro, que normalmente também você vai me dar lá, dado constante do Avogadro, dado número de partículas, 6,1 mol equivale a 6,10 a 23, né? Tá? Então, a regrinha básica para a gente realizar um cálculo estequiométrico bem sucedido. Primeiro, eu vou escrever a equação química, tá? Então, mas no Enem, a maioria já vem tudo escritinho. Quais são as reações que não vem escrita? Tá? Então, tem determinados vestibulares que só me coloca no enunciado, eu tenho zinco reagindo com sulfato de cobre, formando, entendeu? Então, reparar, no Enem já vem direitinho a equação química, tá? Em outros vestibulares, pode ser que venha, e se for uma equação menorzinha, eles no enunciado eles vão me falando que um vai reagir com ou formando alguma coisa, tá? Quando vier também das combustões, né? Daqui a pouquinho a gente vai estar entrando lá em química orgânica, a combustão completa de um composto orgânico, a combustão incompleta. Então, o exercício ele já dá a entender que o aluno já tem que saber quais são os produtos formados